Em Isaías capítulo 32, nós vemos um anúncio da parte do Senhor Deus, um juízo contra as mulheres de Jerusalém. Se você tem acompanhado os estudos, desde o capítulo 19, o Senhor Deus tem anunciado vários juízos contra nações, contra Jerusalém, contra Judá, contra o Reino do Norte e agora contra as mulheres de Jerusalém. Isso nos mostra que o Senhor Deus é soberano sobre toda a terra e que da mesma forma que ele vê grupos específicos, nações específicas, ele também vê pessoas específicas. E aqui, de forma específica, o Senhor Deus ele vai julgar as mulheres de Jerusalém. E por que Deus vai julgá-las? Porque elas ouviram o julgamento, elas ouviram falar sobre o juízo de Deus sobre a cidade e elas acharam que o Senhor não cumpriria sua palavra. Muitos de nós agem dessa forma e nós precisamos estar atentos para não cometer esse mesmo erro. Por isso eu lhe convido a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. É uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo. É uma forma também de você ajudar o canal. Você pode também me seguir lá no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 32, a partir do versículo 9, está escrito assim: Vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. As mulheres de Jerusalém, elas ouviam a profecia, ouviam o anúncio do juízo de Deus e elas não se sentiam amedrontadas com isso. Elas se sentiam seguras. Por quê? Porque estavam em Jerusalém. Elas confiavam na infraestrutura de Jerusalém e confiavam também nas alianças que Israel havia feito com as demais nações. Eu sempre tenho falado sobre isso, durante esse estudo de Isaías, porque esse é um dos temas importantes do livro. Pessoas que confiam naquilo que é visível. Pessoas cujo coração, cuja fé, cuja esperança estão nas coisas e não em Deus. E o coração dessas mulheres estava sossegado, elas se sentiam seguras porque elas estavam em Jerusalém, elas confiavam na infraestrutura que estava ao redor delas. Não vai acontecer nada disso não, a gente está em Jerusalém, está tudo bem. Então vejam a profecia do Senhor Deus a partir do versículo 10. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Daqui a um ano, a partir da profecia, o juízo de Deus começaria sobre elas, sobre a vida delas, na verdade sobre todo o povo, mas elas de forma específica ficariam apavoradas. Por quê? O Senhor Deus começaria a tocar naquilo que elas confiavam. A colheita de uvas falhará, não virá. Ou seja, o Senhor Deus começaria a tocar na provisão. Quantos de nós não se sentem tão desesperados quando o Senhor Deus começa a tocar na provisão? Quando começa a faltar. Nós estamos vivendo agora um momento muito difícil no Brasil com a alta da inflação, as coisas ficando muito caras e nós vemos muitos brasileiros angustiados, preocupados. E eu não estou dizendo aqui ou minimizando ou desprezando essa preocupação, entenda. Mas meus irmãos, só há uma solução: se nós voltarmos o nosso rosto para Deus, porque de Deus vem todo o bem, toda a provisão, todo o nosso sustento. Não é a primeira vez nem é a última vez que isso vai acontecer, mas também não é a primeira vez nem a última vez que Deus vai ajudar o seu povo. Elas ficarão apavoradas porque elas confiavam no que se vê. Eu e você precisamos confiar naquilo que não se vê. A sua provisão vem de Deus. Não existe inflação no céu. O Senhor é Deus. O Senhor Deus é dono do ouro e da prata. O Senhor Deus sustentou o povo dele no deserto, irmãos, onde tudo morre. Então, ao invés de gastar energia se preocupando,
Invista fé e confiança no Senhor. Ao invés de ficar muitas vezes se matando e trabalhar, passe tempo em oração. Não estou dizendo que você não trabalhe, tá? Mas eu estou dizendo que você precisa abrir uma brecha na sua rotina para passar tempo em oração e diante de Deus. Porque nada vai adiantar, como nós vimos no estudo anterior, você trabalhar, se matar de trabalhar, ficar a noite sem dormir, quando a nossa salvação está no descanso e na confiança. Se você só trabalha, se você só age, se você só faz, mas se você não busca a Deus, você está trabalhando à toa. A nossa salvação está no Senhor. Por isso, essas mulheres sofreriam, porque quando Deus começasse a tocar na fonte da confiança delas, o desespero ia bater à porta. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem suas vestes e vistam roupas e lamento. Ou seja, o que é que o Senhor Deus está dizendo? Olha, ao invés de vocês estarem aí desesperadas, apavoradas, é só vocês clamar a mim. Clamem a mim e vai ficar tudo bem. Clamem a mim e tudo se resolverá. Essa angústia, esse desespero, isso não vai dar em nada. Mas se você clamar a mim, se você arrancar essas vestes de celebração, de desespero e de angústia e vestir vestes de lamento, vestes de quem busca a Deus, vestes de humilhação diante de Deus, então tudo se resolverá. O texto continua, meus irmãos, a partir do versículo 14 está escrito assim: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Aquilo que elas tanto cultivavam, aquilo que elas acreditavam ser a seu lugar de segurança, ficaria agora abandonado, meus irmãos. Eu gostaria, se você me permite, mulher, eu gostaria de lhe dar um conselho. Eu tenho percebido, em oração, em observação mesmo, eu tenho percebido que as mulheres elas têm andado muito estressadas, muito tensas. Eu percebo, pelo menos como homem, que mesmo tendo muitas obrigações, mesmo tendo uma série de coisas a resolver, o homem ele consegue relaxar mais, sorrir mais, se divertir mais. As mulheres, pelo menos as que eu tenho tido contato, elas estão andando muito tensas. Precisamos confiar mais no Senhor, irmãs. Precisamos relaxar mais. Precisamos ter uma alma mais tranquila no Senhor Deus. Apesar das coisas que nos cercam, olha, problemas nós sempre teremos. Nós sempre teremos. O Senhor Jesus está dizendo, olha, a fortaleza vai ficar abandonada. A segurança de vocês vai ser destruída. Coloque a confiança de vocês em mim. E perceba que ele diz aqui, olha, a cidade barulhenta ficará deserta, um lugar de festa, um lugar de celebração, um lugar onde todos se sentiam seguros. A cidade das torres ficaria deserta. Ficaria deserta, meus irmãos, se tornaria em nada. Aquilo que era um lugar de uma referência de alegria se tornaria agora uma delícia para os jumentos. O que é que ele está dizendo? Vai virar um pasto. Os animais vão vir aqui para pastar, para se alimentar do deserto que vocês se tornarão. Versículo 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Até quando duraria esse juízo, meus irmãos? Até que o Espírito fosse derramado do alto. Até que o Espírito fosse derramado do alto. E o deserto se transforma em um campo fértil. A que se refere essa profecia? Essa profecia refere-se ao milênio, ao tempo em que o Senhor Jesus virá e reinará sobre a terra e restaurará a terra. Ele está dizendo aqui, olha, vocês ficarão desertos, vocês sofrerão, vocês vão padecer até que a restauração final venha. Eu torço muito pela nação brasileira. Eu amo o Brasil. E eu quero que o Brasil dê muito certo e que ele se torne uma nação incrível. E aqui eu quero compartilhar, abrir o meu coração com vocês, tá? Mas à medida que o tempo passa, eu vejo que isso é cada vez menos provável, pelo menos no plano natural. Eu acredito, que à medida que o tempo passa, eu acredito que a nossa nação ela só viverá tempos gloriosos quando o Senhor Jesus voltar e vier reinar sobre a terra.
E por que é que eu digo isso? Porque muitas vezes, até mesmo muitos cristãos, eles ficam se desgastando com política, com divisão entre irmãos, sabe? Entre cores partidárias, partidos políticos. Eu não estou dizendo que você não exerça a sua cidadania, é seu direito. Mas eu não acredito que a solução para a nação brasileira esteja nos partidos políticos ou na política brasileira. Esse texto aqui, ele me faz pensar muito sobre isso. O Senhor Deus está dizendo, olha, esse juízo, vocês permanecerão assim, até que sobre você seja derramado o Espírito do alto. O deserto se transforma em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Ele prossegue o texto dizendo, a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Ele não está falando aqui de um reino terreno, ele está falando aqui de um reino, um governo onde o Messias reinará e estabelecerá a paz para sempre. Perceba que ele fala sobre prosperidade, a fertilidade, até o deserto floresceria. Ele fala aqui sobre justiça, uma justiça plena, esse rei estabeleceria justiça. E como resultado dessa justiça, confiança para sempre. Tá? Não é uma confiança temporária. Não é uma confiança de 4 anos. É uma confiança para sempre. Meus irmãos, a nossa confiança deve estar nisso. A nossa alma deve esperar por isso. Nós, como cristãos, devemos esperar por esse dia. O ai do Senhor Deus sobre as mulheres de Jerusalém é porque a confiança delas estava naquilo que se vê. Elas esperavam que a palavra de Deus não se cumpriria, porque a infraestrutura que a cercava era, na concepção delas, inabalável. Não existe lugar inabalável nesse mundo. Não existe lugar, posição social, não existe nada inabalável. A vida é muito tênue, muito frágil. É como um sopro. E não importa o quanto eu ganho ou você, quem seja você ou eu, ela é frágil para todos nós. Mas, qualquer que seja o cristão, seja ele de posição elevada ou de posição simples, que confia na manifestação do reino de Jesus, esse sim terá paz eterna. Amém?